Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos chegando à reta final do capítulo 9 de Mateus. Então eu peço que a sua Bíblia esteja aí aberta, que você possa acompanhar a leitura já no finalzinho do capítulo, o penúltimo trecho. Nós vamos ler juntos hoje e estudar um pouco o texto de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. Acompanhe então a leitura. Diz assim o texto: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Mateus continua a narrativa de onde ele havia parado. No nosso último encontro, nós consideramos o milagre feito aos cegos. Ele estava em uma casa, num lugar reservado. Depois que aqueles cegos saíram, já curados, trouxeram à presença de Jesus um homem que tinha não um, mas dois problemas. Provavelmente surdo e mudo, e também era possuído por um espírito demoníaco. Ele era endemoniado. Havia dois problemas. Um problema era físico, o outro problema era espiritual. Certamente eles trouxeram esse homem porque não havia qualquer perspectiva de cura, qualquer perspectiva de livramento desse homem, de libertação desse homem em termos humanos. Eles sabiam que esse homem estava com um problema sério. Certamente ele era reconhecido por outros como um homem que era possuído pelo demônio. Se você é alguém que conhece, pelo menos na Bíblia, a descrição de alguns casos, ou se você já presenciou algum caso de possessão demoníaca, você sabe que há uma característica que é inequívoca da presença do mal em uma pessoa. Nós temos relatos de pessoas que mudam a voz, de pessoas que fazem expressões horríveis com o rosto e produzem gemidos, enfim. Certamente aquele homem era reconhecidamente alguém que estava possuído pelo demônio. Ele é trazido a Jesus, como nos diz o verso 32. Foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Outra coisa importante que nós precisamos perceber aqui: provavelmente, nesta circunstância específica, esse homem era mudo por causa da presença desse demônio. Não é o caso todas as vezes, claro, daquelas pessoas que são mudas, não é? Nós sabemos que há pessoas que nascem surdo-mudas, e não é o caso de toda possessão demoníaca. Nós sabemos que não são todas as pessoas que têm algum tipo de espírito, quando isso ocorre, que estão necessariamente doentes ou têm algum tipo de doença. Esse é um caso específico. Então, provavelmente, esse homem tinha esse problema físico por causa da presença demoníaca. Mas o verso 33 nos diz algo interessante. Eu quero que você leia comigo. Acompanhe aí a leitura para que você perceba o que esse texto está dizendo. E, expelido o demônio, falou o mudo. Mais uma vez, nós vemos que não há nenhum tipo de alarde, não há nenhum tipo de atenção exagerada ao fato de que ele estava endemoniado, na presença de Jesus, eu quero dizer. Nem ao fato de que ele está endemoniado, nem ao milagre em si. Aquele homem é apresentado a Jesus, e seja por uma palavra, ou seja pela própria presença de Jesus, aquele demônio foi expelido. O fato é que na presença de Jesus, à presença de Jesus, ele não podia resistir.
No minuto em que Jesus certamente falou com aquele espírito, ele se foi. Não houve qualquer alarde, não há nenhum tipo de embate, não há nenhum tipo de confronto. E isso nos chama a atenção, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Há certos contextos que nós vemos hoje de exposição de muitas pessoas por causa de possessão ou de suposta possessão demoníaca. O que eu vejo hoje e acompanho às vezes com tristeza como pastor é uma atenção exagerada, exacerbada à atividade demoníaca. E muitas vezes pessoas são expostas ao ridículo, expostas em público de uma maneira desnecessária. Porque nós vemos que Jesus jamais fez isso. Jamais ele expôs as pessoas. Jesus sabia que a condição daquele homem era terrível. Aquele homem estava possuído pelo mal. E Jesus, por misericórdia, não podia permitir que nem mais um segundo aquele demônio estivesse ali. Certamente não havia tempo para perguntar o nome daquele demônio. Não havia tempo para publicar ou para permitir que aquele demônio fizesse publicamente alguma coisa que viesse inclusive a prejudicar fisicamente aquele homem, mais do que ele estava prejudicado. Por isso o texto é claro em dizer que aquele demônio foi expelido imediatamente. Jesus nunca teve interesse em expor ninguém. Jesus sabia muito bem qual era a natureza do mal que estava naquele homem e imediatamente buscou expelir aquele demônio. Não havia tempo para nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de embate, nenhum tipo de exposição. O texto simplesmente diz que aquele demônio foi imediatamente expelido e imediatamente aquele homem voltou a falar. Expelido o demônio, o texto diz, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. É por isso que as pessoas ficavam cada vez mais maravilhadas. E esse pequeno trecho aqui, tal como aconteceu nas outras narrativas, é um pequeno trecho que descreve a reação das pessoas, talvez não só a esse milagre específico da expulsão desse demônio, mas a todos os milagres que estavam ocorrendo. As pessoas estavam maravilhadas. Jamais se viu algo parecido em Israel. Nunca antes houve alguém que fizesse tais coisas. E certamente, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, isso estava produzindo nas pessoas uma reação que fazia com que elas pensassem: quem será esse? Quem é esse? Olha o poder que Jesus tem. E muitas pessoas certamente estavam sendo levadas a crer em Jesus, a depositar a sua fé em Jesus. E esse era justamente o propósito, essa era justamente a intenção de Jesus com esses milagres. Não era para chamar a atenção para si, como curandeiro, como milagreiro. Jesus não queria popularidade. Jesus queria que as pessoas compreendessem quem Ele era. Jesus queria que as pessoas o reconhecessem como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, como aquele que tinha vindo salvar Israel dos seus pecados, como foi mesmo o propósito da vinda, do nascimento de Jesus, como nós vimos no começo do relato do Evangelho de Mateus. A intenção dos milagres era fazer com que as pessoas percebessem quem era Jesus. Não era para chamar a atenção excessiva para o milagre em si, mas para fazer as pessoas considerarem a pessoa de Jesus. E justamente em linha com essa reação aos milagres de Jesus, nós vemos primeiro uma reação positiva. As multidões estavam reconhecendo e glorificando a Deus e vendo o poder de Jesus, começando a reconhecê-lo como esse Messias, como o Filho de Davi, como o Filho de Deus. Mas infelizmente não era só essa a reação. Nós vemos que estava crescendo também, e isso vai começar a ser mais percebido aqui à medida que o Evangelho de Mateus progride na sua narrativa. E isso foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo em que Jesus era bem visto, era querido, e cada vez mais o conhecimento dele como Messias se tornava uma realidade na grande parte, ou por grande parte do reconhecimento das pessoas,
crescia também um grande antagonismo entre Jesus e os líderes religiosos. Aqueles líderes não reconheciam o poder de Deus em Jesus. Aqueles líderes não queriam que Jesus ganhasse fama, popularidade. Aqueles líderes não estavam reconhecendo ou vendo Deus em Jesus, mas estavam sim dizendo que Jesus estava fazendo isso por outro tipo de poder. Vejam o que diz o versículo 34. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Esses fariseus, esses líderes cegos, vejam, meus queridos ouvintes, que contraste entre o que nós temos aqui e a narrativa anterior que nós vimos no nosso último programa, da cura dos cegos. Os cegos tinham uma cegueira física, seus olhos foram abertos e eles glorificaram a Deus, porque também os seus olhos espirituais estavam sendo ali abertos. E aqui nós temos líderes que tinham conhecimento da palavra de Deus, líderes religiosos judeus que conheciam o Velho Testamento, que conheciam a revelação de Deus, a palavra de Deus, mas eram cegos espiritualmente e não conseguiam enxergar o que estava diante de si, enquanto que o povo reconhecia o poder de Jesus, reconhecia Jesus como vindo da parte de Deus. Esses líderes cegos estavam dizendo: ele está expelindo Satanás por meio de Satanás. Ele expele os demônios pelo maioral dos demônios. Eles estavam atribuindo uma obra que era de Deus a algo que Satanás, na visão deles, estava realizando. Que tristeza! Que antagonismo estava surgindo e crescendo ali. E nós vemos que é isso mesmo que vai ensejar, fazer com que Jesus chegue até a cruz. Nós vamos continuar a narrativa do Evangelho de Mateus aqui no capítulo 9, o último trecho, no nosso próximo encontro, vendo ainda o que Jesus estava fazendo e a reação do povo aos seus milagres e ao seu ministério. Até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.